Apesar de ser um clone direto de Jango Fett, o seu pai, Boba Fett, geralmente não se importava com os outros clones. Porém, ele reconhecia que os clones, querendo ou não, eram parte do legado de seu pai. E como Boba amava e admirava tanto o Jango Fett, ele faria o possível e o impossível para proteger esse legado. E foi exatamente o que aconteceu quando Boba finalmente descobriu o que o Vader e o Império faziam com os clones de seu pai. Durante a busca de Starkiller, o clone de Galen Marek, Boba Fett já estava por um triz quase desistindo da missão. Ele reconhecia que esse oponente misterioso Starkiller era muito mais poderoso que ele imaginava, tendo já até mesmo matado bestas gigantescas. Apesar disso, Boba não desistiu e ele manteve a sua palavra. As ordens diretas de Vader era para capturar a Juno Eclipse, a mulher que Starkiller amava, e utilizá-la como isca para atrair o clone. Boba, de forma honrosa, aceitou essa missão. Ele conseguiu capturar a Juno Eclipse e trouxe ela de volta para Vader. O plano de Vader funcionou melhor que ele podia imaginar. Starkiller não só foi atraído pela Juno Eclipse, ela serviu como uma excelente isca, porém, junto com ele, Starkiller trouxe também uma frota da Aliança Rebelde. Houve uma massiva invasão lá de Kamino e Boba Fett, no meio do caos, não pôde fazer nada exceto fugir e se esconder. Dentro das instalações de clonagem, Boba Fett andou vagarosamente até que, de repente, um clone falho de Galen Marek pulou em cima dele com um sabre de luz vermelho. Eles lutaram por um longo tempo e Boba Fett usou até mesmo seu lança-chamas nesse animal feroz que era esse clone. Boba quase foi derrotado, porém ele conseguiu lançar um míssil de suas costas diretamente na cabeça do clone, derrotando ele finalmente. Prosseguindo então ainda mais profundamente nas entranhas de Kamino, Boba Fett encontrou a instalação de clonagem principal e o cientista-chefe. Os clones que Boba viu naquele local pareciam aberrações, abominações, monstruosidades. Eles eram completamente diferentes dos clones de seu pai. Aquilo foi um completo enigma para Boba Fett. Parecia até mesmo que o Império estava fazendo experimentos alternativos neles. Boba perguntou ao cientista o que ele estava fazendo. A instalação inteira estava sob ataque da Aliança Rebelde, e o cientista simplesmente disse para ele que ele estava coletando os dados para levar de volta para Coruscant. Boba Fett, vendo os outros clones, a dúvida surgiu em sua mente. E o que vai acontecer com os clones dentro dos tanques? Boba perguntou. Friamente então o cientista respondeu, dizendo que ia deixar os clones lá e depois ia voltar para fazer mais experimentos neles. Aquilo foi a gota d'água para Boba Fett. Imediatamente ele sacou seu rifle e apontou na cabeça do cientista. Boba disse que eles eram um legado de seu pai, ele jamais ia permitir que isso continuasse. Mas então o cientista friamente respondeu, dizendo que eles não eram clones de Jango Fett, eram clones do próprio Boba Fett. O cientista explicou tudo. O plano de Vader era genial. Vader contratou uma mulher para seduzir o Boba Fett e coletar o seu DNA. E aqueles então eram clones dele. Escutando aquela blasfêmia, Boba Fett já não aguentava mais. Ele matou o cientista imediatamente. Por alguma razão, a gente não sabe quais foram as suas motivações, mas ele decidiu destruir todos os clones naquele local. Ele atirou em múltiplos pods e usou até mesmo seu lança-chamas, destruindo praticamente toda a instalação. Quando Boba saiu da instalação de clonagem, ele era um novo homem, era uma nova pessoa, com uma nova mentalidade. A lealdade que antes ele tinha com o Lord Vader foi severamente abalada. E então, na distância, olhando com seus binóculos, ele conseguiu ver o duelo entre Vader e Starkiller e por um breve momento ele até mesmo desejou a morte de Vader. Infelizmente para o Boba Fett, a morte de Vader não chegou. A Aliança Rebelde, em vez disso, decidiu capturar o Lord Vader, mas para o Boba Fett já era mais que o suficiente. Ele já tinha obtido a sua vingança, mesmo que ela fosse de uma forma indireta. De volta na sua nave, novamente, a gente não sabe aqui quais foram as reais intenções, o que passou na mente do Boba Fett nesse momento, mas ele contemplou um pouquinho os acontecimentos dentro de sua nave e por alguma razão ele decidiu retornar para o trabalho e tentar resgatar o Lord Vader. Por quê? Não sabemos, mas essa é a história, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa história e se você gostou do vídeo, não seja capturado, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.